Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês. Claro que sempre a gente fica constrangido de não estar tão perto, mas que bom que você está acompanhando. A gente vai fazer um bate-papo aqui. É uma célula, e essa célula ela tem um tema, para mim, muito importante, muito relevante, não que os outros não sejam, mas este momento de conversar sobre racismo é muito importante. Eu estou aqui com dois irmãos queridos, estou aqui com o Manuel e com a Ana. Eles vão falar um pouco sobre quem são, enfim, eu sei que a igreja conhece, mas eu acredito que pode ter pessoas aí, além da nossa comunidade, e aí, então, eles vão se apresentar. Manuel. Boa noite a todos que estão nos vendo lá em casa. Estamos aqui para tratar um assunto tão pertinente e tão atual. E eu, antes de mais nada, quero louvar a Deus por este momento tão precioso e falar e, de certa forma, contribuir, né, com algumas possíveis soluções para encontrar um ponto de convergência para o mais almejado, né, a humanidade harmoniosa. Manuel, onde você nasceu, o que você tem feito? Bem, eu sou de Moçambique, concretamente da cidade da Beira, né? E estou aqui em Marília por motivos de estudos e, de certa forma, contribuir para o reino de Deus, né? Então, a gente tenta conciliar entre essas duas práticas, né? Entre a pesquisa e a teologia. Eu não consigo isolar esses dois mundos. Então, eu penso que isso caminha junto, e por isso que eu estou aqui por esse momento de formação e de entender melhor o reino de Deus. Eu estou entre dois estudiosos aqui, né? Manuel terminou já o mestrado, né? E só falta a defesa, né? Só falta a defesa. E estou com a Ana. A Ana também conhecida da nossa igreja. Mas, Ana, se apresenta aí para as pessoas que não te conhecem. Meu nome é Ana Karen, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, falando de um assunto tão atual, mas ao mesmo tempo pouco falado na igreja. E sou da IPI, mas agora estou congregando na Igreja Alvo, né, participando desse projeto que lá do pastor Valdir, né? Lá da igreja onde o pastor Valdir está. Sim. A Ana já se preparando, né? Visando aí os estudos teológicos, e é legal que a gente vai poder, à medida que a gente conversa sobre o racismo, é possível a gente perceber uma relação entre a questão da discriminação racial com também a questão da discriminação de gênero, né? Talvez hoje não é o tema específico a respeito disso, mas ele também pode passar um pouco por perto disso. Gente, nós tivemos três situações nesses últimos dias aí: a questão do George Floyd em Minneapolis, a questão de João Pedro, um garoto de 14 anos, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e a fatalidade ocorrida com Miguel, que, para mim, são três casos que, de alguma maneira, apontam um pouco a respeito da questão do que a gente vai abordar do racismo, enfim, da discriminação racial. Mas, infelizmente, não são casos isolados, né? Eu trouxe aqui alguns dados que dá para a gente observar, né? 64% dos desempregados no nosso país são negros, né? Dos negros empregados, 47,3% estão em trabalhos informais. O rendimento médio, Ana, domiciliar, per capita de um negro, é praticamente a metade do mesmo rendimento de um branco no nosso país. A população negra, esse é um dado que para mim é o mais triste, ela continua sendo a principal vítima de homicídios, né? É por isso, então, que eu penso que esse tema, como a Ana disse, é muito importante de ser conversado e de ser também motivo das nossas orações. Por isso eu quero convidar você, na sua casa, e nós aqui, para fazermos uma oração e assim darmos continuidade nessa nossa conversa. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo,
nós entramos na sua presença, gratos, porque sabemos que tu és Deus. E sabemos que o seu coração é um coração que ama a humanidade por entregar seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação, restauração e libertação dessa humanidade. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, antes de tudo, perdão pelos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados discriminatórios. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a realizar uma vida plena, abraçando a diversidade de uma forma justa, alegre, de uma forma que traga a vida e a vida abundante que o Senhor deseja para todos. Pedimos, ó Deus, que a igreja, o seu corpo, seja conduzida pelo teu Santo Espírito, a fim de realizar a vinda do teu reino. Isso que nós pedimos no nome de Jesus, para honra e glória do teu nome. Amém. Bom, hoje nós vamos fazer 3 conversas. 3 conversas dentro de uma. A gente vai tentar rapidamente fazer uma conceituação de racismo. O que é racismo? Depois nós vamos ter um momento para falar sobre o racismo e a igreja, os impactos do racismo na história da igreja. E vamos finalizar, antes de abrir para as perguntas, falando ao contrário, a igreja diante do racismo. Durante todo esse momento, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está aí acompanhando, pode enviar perguntas, porque nós estamos aqui, você não está vendo, o pastor Juba está aqui do lado, ele já está anotando essas perguntas aí para depois você participar dessa nossa conversa. Ana, como que você pode aí conceituar um pouco o racismo? O que é racismo, enfim? Racismo eu vejo assim como um preconceito, né? É um preconceito onde há uma discriminação. E essa discriminação eu vejo que ela se dá assim pela raça, pela etnia, pela cor, porque o preconceito em si, ele não gera uma discriminação, né? Mas toda discriminação, ela parte de um preconceito. Sim, sim. Manuel, você, meu irmão. Interessante, né? Indo na mesma lógica, né? Talvez para acrescentar alguns pontos, eu entendo o racismo como um conjunto de ações, práticas e atitudes separacionistas entre povos. Ou seja, a ideia do racismo, a ideia de classificar as pessoas através do espaço, da cor, o que a pessoa pode, o que não pode. Mas o que mais me preocupa não é de falar do conceito, mas falar do seu sentido e a sua manifestação. Sim. Enquanto prática social. Sim. Né? Então, eu vou me ater um pouco mais, quando nós entramos, sobre o sentido e a manifestação e a prática dele. E outra coisa que eu gostaria de destacar é a questão do racismo simbólico. É que em todos os debates que eu acompanho, eu vejo falar-se muito pouco sobre a questão da percepção simbólica da questão do racismo. Sim. E outra coisa, só para terminar essa primeira parte, eu gostaria de destacar as dimensões do racismo, né? Nós não podemos falar do racismo sem olhar na sua dimensão histórica, social e moral. Então, são esses 2 pontos que eu gostaria de construir ao longo do debate. Sim. Sabe que, assim, a Ana abordou, né? Eu tenho entendido que uma forma da gente compreender um pouco o racismo é diferenciá-lo de preconceito e discriminação. Porque a gente nota, às vezes, as pessoas... São termos correlatos, né? Preconceito, discriminação e racismo. No entanto, eles têm algumas nuances que é importante até para a gente compreender o próprio racismo. Assim. O preconceito ele é um juízo de valor, ou, melhor, um juízo de desvalorização. É uma ideia preconcebida sobre uma determinada pessoa, classe ou cultura. Sim, né? Necessariamente, o preconceituoso pode não ter uma ação. Então, eu tenho uma ideia preconcebida, mas eu posso necessariamente não manifestá-la numa ação. Mas eu tenho essa ideia, isso é o preconceito. A discriminação já é exatamente a ação, a partir de um preconceito. Eu então, tenho atitudes diferenciadas de vantagens e desvantagens
a partir de uma ideia pré-concebida. Então, vamos dar alguns exemplos aqui? Eu anotei algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala que os negros são violentos, ou quando nós falamos o judeu é avarento, ou quando nós falamos, olha, os orientais são de alguma maneira preparados ou se dão melhor no desempenho numa prova de ciências exatas. Isso são preconceitos. Quando eu começo, então, crer nessas verdades e agir de uma forma diferente com o negro, com o judeu, com os orientais, eu estou, então, tendo uma atitude discriminatória, né? Um livro que eu tenho lido, né, o que é Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, né? E ele que trabalha bastante isso, né? Que o preconceito é uma ideia, a discriminação ela é a atitude, né? Essa atitude pode ser direta, eu então sou ofensivo, eu tenho um repúdio ostensivo diante de uma pessoa. Ela pode ser indireta, a indireta é quando eu ignoro as diferenças, né? Uma situação de um exemplo da questão da indireta agora é essa briga que teve quando, na situação do Freud, teve o jargão, vidas negras importam. E aí as pessoas falaram, não, todas as vidas importam. Isso é uma discriminação indireta. Por quê? Claro que todas as vidas importam. No entanto, a vida negra tem sobre si outras condições. Quando eu, então, vou e trago uma ideia de igualdade, falando, não, todas as vidas importam, de alguma maneira eu estou fazendo uma discriminação indireta, porque eu estou ignorando as diferenças. Os fatos também. Sim. Os fatos em si. Sim. Vocês viram sobre essa questão de vidas negras importam e todas as vidas importam? O que você acha disso, Ana? De fato, todas as vidas, elas importam, né? E é o que a gente aprende, na verdade, na palavra de Deus. E não muitas vezes, tão praticado. A gente pensa que a gente está praticando o amor ao próximo. A gente acha que é uma coisa assim, fácil. Mas aí a gente pega um ponto desse e a gente vê que não é tão simples assim. Sim. Né? A vida está banalizada, né? No entanto, a gente constata, como eu falei nos números, que dessa banalização da vida, há algumas vidas mais banalizadas, né? E aí o racismo, né, como o Emmanuel disse, ele muitas vezes ele é simbólico. Porque o racismo, ele não é material. O racismo, ele é concretizado na discriminação. Mas o racismo não é um ato, como você disse, e nem um conjunto de atos, né? O racismo, ele é a razão do ato, ele é o espírito do ato, ele é a cultura desse ato, ele é os discursos, as estratégias que favorecem, promovem esse ato, que naturalizam, né, como você estava falando, que tornam esse ato legítimo, né? Isso é o racismo, né? É o seguinte, pastor, uma coisa que a sociedade tem que prestar muita atenção é a questão desses embates e contraste para uma coisa que devia permitir a luta de todos. Por exemplo, se você tem uma parte da sociedade que prega uma determinada forma de olhar o racismo, em contrapartida tem outra sociedade que olha como contraponto. Aí já começa essa guerra de não encontrar o ponto de convergência. Porque eu gosto muito de olhar aquela ideia de que a gente, ou a sociedade, é convocada para olhar nos pontos que nos unem e não nos pontos que nos dividem. E por que eu estou falando isso? Como eu falei no começo, que o racismo não é obra do acaso, é uma coisa que foi construída ao longo da história. Então, a sociedade atual não tem essa percepção.
não tem essa percepção de conjunto de desvantagens sobre a vida negra. Porque quando eu falo que a questão da raça, racismo, é uma construção histórica, eu estou a dizer assim, existem conjuntos de vantagem e desvantagem sobre uma parte da sociedade que é a vida negra, não teve os mesmos privilégios. Eu tenho uma riqueza na minha casa em Moçambique, porque eu tenho um avô de seus 90 anos que viveu esse momento, ele traz essa história, ele conta como é que isso foi. Uma coisa é você ler e outra coisa viver com a pessoa que sentiu, viveu esse momento, em que ele tinha um determinado período estabelecido de nível de escolaridade. Existe um nível de escolaridade que ele não podia ascender, por mais que ele tenha disponibilidade, que tivesse condições para ele ir, mas ele, assim, o sistema já estava estabelecido que você tem que estudar até a 4ª classe do antigo sistema, mais que isso você não pode. Então, essa construção que criou essa desvantagem que nós temos hoje. Então, a sociedade atual não percebe isso. Por que eu estou destacando isso? Porque não pode ser superficial a conversa. Tem que ser profundo. E então, nós não podemos olhar a história para criar ajuste de conta. A ideia não é essa, mas é olhar o passado para perspectivar o futuro, mas perspectivar no sentido positivo. Né? Não sei se vocês lembram, eu que era, e curto até hoje, rap, né? Na década de 80, aqui no Brasil, final de 80, início de 90, o Gabriel Pensador fez um rap chamado Racismo é Burrice. Né? E aí ele vai cantando e ele vai trazendo isso todo para a área individual, como se o racista fosse parte do indivíduo. Né? Interessante que, assim, quando a gente estuda, a gente percebe que o racismo não é uma burrice. O racismo, na verdade, é a inteligência de uma sociedade que quer se manter. Ele é construído. O racismo, ele não é uma burrice, mas ele é a tecnologia, ele é a forma que a sociedade desigual e violenta faz para manter-se. Então, como o Manuel falou, o vô dele nasceu e já tinha predeterminado quais eram as séries que ele deveria cursar. Esse predeterminar, essa realidade que já está posta, com estruturas construídas há muito tempo, é que nós podemos chamar de, então, racismo. É essa vida que já está determinada. E que o negro, ele já nasce com essas categorias, até nele mesmo. É preciso, assim como eu passo por esse processo de ir vivendo a minha negritude, mas nem sempre foi assim. Porque já tinha uma categoria colocada sobre mim que eu deveria me comportar dessa forma, e ser desse jeito e fazer determinadas coisas. Essa realidade imposta, que ela é por ser voltada contra o negro, só é perceptível, claro, para o negro. A comunidade e os grupos brancos talvez não percebam esse embate. Ana? Desculpe, só para dizer, eu não chamaria isso de embate, essa construção que uma parte da sociedade que ela não percebe, é porque a maneira como isso foi construído, pastor, ou os outros que estão nos ouvindo em casa, a maneira em que isso foi construído foi limitação. Agora, essa limitação, hoje que está a surgir o efeito. Né? Só para terminar, né, essa minha colocação, eu ia dizer assim, o racismo é a consequência das práticas da geração passada. Então, a geração de hoje, se não prestar atenção nessas manifestações, nós vamos deixar a mesma perspectiva, as mesmas consequências que a nossa geração do passado construiu e não resolveu, e hoje quem está a viver isso somos nós. E se nós não prestar atenção, então vamos deixar os mesmos problemas para a geração posterior. Sim. E é algo que a gente sempre ouviu falar, né, assim, que o racismo é um problema social, né, é um problema cultural. E uma coisa muito interessante que o Manuel colocou
é sobre essa... se transformou assim uma coisa natural na nossa sociedade. Se tornou uma coisa natural as pessoas acharem que outras, por causa de cor ou gênero, são inferiores. Se tornou uma coisa natural, como a gente estava comentando um pouco há pouco, nos bastidores, vamos supor, quando um negro ele assume uma posição de destaque, ele é muito enaltecido. Sim. Por quê? Nem pouco, nem muito. Ele é tão capaz quanto qualquer outra pessoa. Sim. Então, isso é algo assim que realmente parte desde lá da nossa educação na infância, que é algo que não é falado sobre isso. Sim. É algo que não é tratado. O que nós aprendemos na escola é simplesmente sobre a escravidão e sobre a abolição da escravatura e nada mais. Né? Os problemas que vêm desde lá de trás, após a abolição da escravatura, onde os negros eles não tiveram um apoio para se colocar na sociedade. Foi feita a abolição da escravatura, mas e daí? Eles foram eles foram viver nas margens da sociedade. Então, quer dizer, desde lá de trás, já são marginalizados, porque não tiveram esse apoio da sociedade. E isso foi se constituindo de tal forma que parece que ninguém mais se importa, virou algo natural. Então, assim, é uma coisa muito importante de se tratar. Esse lugar posto, né, que o Manuel citou, né? Você falou algo, Ana, assim, eu contando uma parte um pouco da minha história. Quando eu estava no 4º ano, 5º ano, né, ou a 5ª série, e chegava o capítulo do livro para se estudar escravidão, eu já começava a ter dor de barriga, que eu nem queria ir na escola. Porque eu sabia que o foco da sala ia virar para mim. E a forma como a história é contada, ela, na maioria dos livros, né, agora está vindo até com uma lei na mudança na LDB, de se contar a história da África, e se contar a história com outras perspectivas, porque até então, antes disso, antes dessa mudança que vem ocorrendo na escola, a história era contada sempre vitimizando o negro, vitimizando na escravidão e até mesmo na sua libertação. Não contava, por exemplo, os movimentos como Zumbi de Palmares, enfim. Não contava a resistência, mas colocava a Isabel ou toda uma ação dos brancos para, por boa vontade, permitirem a libertação dos negros. Então, mesmo ou na escravidão ou na libertação, o negro sempre era vítima. Sempre estava passivo na história. E o branco sempre superior. Sempre ativo. Exatamente. Então, assim, é muito importante mesmo conversarmos, né? Vamos tentar dar um pulinho e ir para a parte 2? Vamos lá? A parte 2 é a gente trabalhar algo que eu confesso tristeza ao trabalhar isso. Porque se há uma marca das muitas marcas, pecados históricos da igreja, é a questão da conivência, da omissão, e de alguma maneira até uma participação na questão do racismo no nosso país. A gente vai trabalhar então um pouco sobre a questão, nesse segundo tópico, da igreja, o racismo e a igreja. Né? É uma triste marca na história da igreja, né, Manuel? Sim, é uma marca triste, mas é interessante a gente pontuar e destacar a questão da igreja do passado e a igreja atual, para ficar claro para todos que estão nos acompanhando aí do outro lado. Por que eu faço essa questão de destacar a igreja do passado e a igreja atual? Primeiro porque a igreja do passado negligenciou esta questão. Além de negligenciar, cooperou, perpetuou. Então, a igreja carrega essa marca. No passado, existem questões que fui contado com pessoas que participaram
Então, é interessante esse meu encontro, né, entre a leitura e a conversa. E ter convivido. Conviver com as pessoas que passaram por isso. Então, isso me marca muito. Então, vou tentar resumir esses dois momentos. Eu vou destacar muito a África do Sul e os Estados Unidos, porque isso foi muito claro até num passado recente, né? As igrejas tinham uma divisão. Sim, quer dizer, no primeiro momento não era a mesma igreja, no segundo momento era uma igreja dividida. Sim, no segundo momento era a mesma igreja, mas dividida. Sim. Para os negros e para os brancos. Isso no passado recente. Então, por que eu faço questão de destacar isso? Esse tipo de igreja do passado, essa igreja com certeza teve dificuldade de pregar a carta do apóstolo Tiago, né, em que o apóstolo Tiago, no segundo capítulo, de versículo 1 até os 26, ele faz essa questão de não separação do povo de Deus, porque para Deus existe um só povo. Então é interessante, esse tipo de igreja que criou essa segregação racial, essa separação entre os povos de Deus, então essa igreja não teve como pregar a carta de Tiago. E no segundo momento, essa igreja também entrou em contraste com o posicionamento de Jesus Cristo, um judeu que conversa com a mulher samaritana. Então, como é que esse tipo de igreja pregou sobre isso? Como é que essa igreja do passado pregou sobre o sentido e a importância do amor ao próximo? Essa igreja teve dificuldade. Sim, a Ana abordou isso. Sim. Então, a igreja do passado cometeu esse erro e carrega esse peso. E talvez no segundo momento, a igreja atual tem essa responsabilidade, esse desafio de corrigir o erro do passado, né? Em boas palavras. Quer dizer, a igreja atual tem tudo em suas mãos para reverter esse caminho, corrigir esse caminho e procurar encontrar o Evangelho de Cristo, porque o racismo é pecado e uma igreja ou um evangelho que não vai contra o pecado, essa igreja não está a pregar o Evangelho de Cristo, né? Então, deixa eu terminar esses dois momentos com exemplos práticos, né? Aí eu vou tentar esclarecer quando eu falei no começo sobre o racismo simbólico ou a percepção simbólica, né? O que seria a percepção simbólica? E isso é muito importante que eu vou falar agora, porque na percepção simbólica, quem percebe isso é o negro, o branco não percebe isso. Então, por exemplo, uma família de negros vai numa piscina em que há separação, em que os filhos de negro não podem fazer o uso daquele espaço e outras famílias e as crianças estão naquele espaço. E veja o dilema do pai que tem criança de 6 anos e de 4 anos, pergunta para o pai: pai, por que nós não podemos ir aí? Então, é essa percepção simbólica que outra parte da sociedade não tem e não enfrenta esse dilema. O pai não vai ter palavras suficientes para explicar uma criança de 6 anos, dizer: filho, nós não podemos ir naquele espaço por causa da cor da sua pele. Então, é esse dilema simbólico que eu falo, que essa percepção simbólica que outra parte não tem. Porque, com certeza, um pai não vai conseguir explicar para uma criança dos 6 anos essa questão da separação. Por que a outra criança está brincando lá e nós não podemos ir lá? Sim. É esse grande peso. Sim. Quando a gente pensa, né, as perguntas que nós fazemos, né, hoje pode ser muito fácil nós julgarmos a igreja do passado, mas havia todo um aparelho ideológico e até mesmo teológico para justificar o apoio à colonização e à escravidão. Havia uma chamada teologia racista. Havia um posicionamento filosófico, não somente teológico, né, mas um posicionamento da ciência. Os primeiros antropólogos ou etnólogos, por exemplo, comparavam o negro com um animal. E se ele é um animal, e aí vem as construções teológicas, por exemplo, ele não tem alma,
né? Então, assim, essa parceria da igreja com a colônia, ou com o processo de colonização, de alguma maneira, trazia privilégios para a própria igreja. Eu acho que o Juba tem uma pergunta dentro disso aí. Eu vou entrar aqui para bagunçar. A gente não chegou na hora das perguntas ainda, mas é que tem tudo a ver. O pessoal que está assistindo perguntou assim, se o início do cristianismo não contribuiu, colaborou de certa forma com esse racismo mundial. Se essa história, como vocês falaram, das igrejas do passado, essa história do cristianismo, se não contribuiu de certa forma com esse racismo mundial. Eu acho que é legal colocar qual o momento da história que acontece do cristianismo começar a favorecer. Eu acho que daí é aquela coisa da TV Cultura, né? Senta que lá vem a história, né? Precisa, para entender, acho que o Manuel colocou isso muito legal. Para entender o racismo, tem que estudar. Porque ele não é superficial. Ele é histórico, e é uma construção histórica, tá? Relacionado com teorias sociais, enfim. Então, assim, esse processo de colonização, e aí se você lembra das suas aulas de história, enfim, está totalmente relacionado com o europeu como homem universal. Ou seja, o europeu era padrão da existência para todas as outras existências. Isso está relacionado com o iluminismo, isso está relacionado com colonialismo, neocolonialismo, enfim, são termos aí que a gente tem que buscar e se aprofundar, mas não temos tempo agora. Se esse europeu é o padrão universal, e se esse europeu sente-se chamado por Deus com destino manifesto de levar a civilização para o mundo, a civilização para o mundo é que todos sejam iguais a nós. A igreja, nesse momento, coopera, não a igreja primitiva. A igreja, nesse momento, coopera porque tem, não sei se vocês lembram também na aula de história, da questão do padroado régio, né? Que era a relação da igreja com os imperadores, enfim, que era uma relação política e econômica. Essa igreja, então, que chega pelas vias da igreja católica no nosso país, enfim, com a relação do evangelismo e colonialismo, essa igreja, sim, aí eu respondendo a pergunta, coopera ou sendo omissa, coopera ou tendo uma teologia racista, mas sim favorece a questão do racismo no nosso país. E aí, Ana? Dureza, né, Ana? Na verdade, essa igreja, né, que você está comentando agora, a igreja, nesse período colonial, era muito, eu vejo assim, que a política dominava muito. E eram eles que dominavam, né? E por isso que eu também acho que contribuiu muito para o racismo, porque eles estavam assim completamente envolvidos com os senhores, né? Então acho que sim. Não fizeram essa pergunta, mas muitas vezes, de uma maneira preconceituosa, é colocado somente a Igreja Católica. Mas é importante frisar que isso não era somente entre os católicos. Há registros, por exemplo, de livros ata, de membros protestantes que tinham seus escravos. Há registro, por exemplo, de missionários que fizeram batismos dos filhos dos escravos, dos membros das igrejas, onde os membros das igrejas pediam para que seja trocado o nome, não ter mais nome africano e ter um nome chamado nome bíblico ou nome europeu. Então, assim, mesmo no ramo protestante, tinha os protestantes escravocratas, né? E tinha os protestantes abolicionistas. Então, isso não é somente algo da Igreja Católica. Porque um dia a gente estava numa conversa e falou, não, mas isso é Igreja Católica, né, pastor? Não há como fugir. Toda a igreja nesse momento pecou. Toda a igreja nesse momento, de alguma maneira, ela cooperou pela omissão com a questão da colonização e questão da escravidão. Manuel, você tem o privilégio, né, compartilhou com a gente, seu avô tem quantos anos? 90. Como que é o nome dele? Armando. Armando. Isso.
Eu imagino como deve ser rica as conversas com o seu avô. Com certeza. Né? Como que o seu avô, quando fala igreja para o seu avô, quais são... Porque eu imagino que ouvir essa palavra igreja para o seu avô pode trazer inúmeras lembranças. Como que é isso, sim? Bem, no primeiro momento, a igreja foi usada, e quando eu falo de igreja, é sempre importante pontuar, né, e fazer essa linha do tempo, quando eu chamo da igreja do passado e a igreja atual. Eu faço questão de separar isso, porque a igreja do passado foi usado pelo Estado para dominar. Então, a igreja foi um local onde recebeu, vendeu os escravos como instrumento de dízimo em alguns casos. Então, a igreja tem essa marca, quando eu falo a igreja do passado, respondendo diretamente àquela pergunta aí que nós recebemos, a igreja contribuiu, de certa forma, para a perpetuação da escravidão. A igreja também foi usada, e agora que nós estamos a falar disso, lembrei de uma música africana que diz assim: escravizar os africanos tudo em nome de Deus, entende? Né? Isso, então, usaram, entre aspas, o nome de Deus para dividir e dominar, em casos da África. Né? Mas é interessante sempre pontuar esses dados, porque essa missão sobra para a igreja de hoje. Né? Não sei se posso entrar agora para pontuar alguns pontos, os caminhos que a igreja atual possa encontrar e possa traçar para corrigir esses erros todos, né, do passado. Segura, né? aí, nós vamos. Esse aí é exatamente é isso que nós queremos chegar. Né? Quais caminhos, né? É isso aí que a gente quer abordar, assim. Tem mais alguma pergunta, Juba, dentro desse contexto, ou pode prosseguir? Pode? A igreja toda estava omissa? Há registros também de posturas de resistências abolicionistas, por partes isoladas de alguns missionários, pastores, né? Citando aí dentro do protestantismo, e mais especificamente alguém que está relacionado diretamente com a fundação da Igreja Presbiteriana Independente, em 1886, por exemplo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, ele escreve um artigo que tinha como título Religião Cristã e suas relações com a escravidão. E ele se posiciona duramente contra a questão da escravidão. Então, assim, havia sim manifestações, a igreja estava vivendo um momento de efervescência. Como eu disse, ela estava rachada. Tinha os abolicionistas e tinha os escravocratas. Então, havia sim algumas manifestações, mas não havia um movimento institucional de posicionamento contra o racismo e contra a escravidão. Isso começou a acontecer lá na década final de 50, 60, 70, quando começa a Conferência de Medellín, Conferência de Puebla, quando começa alguns debates para trazer mais esse tom da questão da libertação e olhar para a questão dos oprimidos. Então, a igreja começa a se abrir para olhar um pouco mais a sua realidade, deixar as escamas caírem. Então, esses encontros, que também estão relacionados com algumas coisas, marcos importantes na sociedade, né, como a Lei Afonso Arinos no Brasil, que foi a primeira lei contra a questão da discriminação racial. Todo esse movimento acontecido da década final de 50, 60, 70, começou a favorecer uma nova igreja, uma igreja que ia se abrindo para essas discussões. Começou o surgimento da teologia negra, pessoas lendo a Bíblia na perspectiva da vivência negra, pessoas lendo a Bíblia na perspectiva indígena, lendo a Bíblia na perspectiva da mulher. Ou seja, todas essas faces sociais que estavam ocultas, que a história queria ocultar, 50, 60, final de 50, 60, 70, começou a trazer, então, o que a gente pode chamar de revoluções nos pensamentos teológicos da própria igreja. E aí a gente vai começando a caminhar para uma igreja de hoje,
né? E aí então começou a ter as pastorais do negro na Igreja Católica, a Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo, a SECORA, ou Senacora no metodismo, o movimento pelo negro evangélico na Igreja Batista. Então começou aí a acontecer movimentos, e aí a gente vai chegando naquilo que o Manuel está ansioso, que é falar da igreja hoje. Hoje, a igreja hoje, né? Antes da igreja hoje tem alguma coisa? Para a igreja hoje tem. Então vamos entrar na igreja hoje. A gente já vai dar... Gostaria, por favor. Sim, gostaria de pontuar mais uma questão antes de entrar na igreja de hoje, né? É que, só para ter sentido para pessoas que estão nos acompanhando, é que no passado o escravo era vendido igual que se vende hoje um computador, Sim. uma impressora, um celular. Coisificado. Exatamente, coisificação do ser humano. A ideia de comprar uma impressora para te servir a imprimir os seus documentos, fazer as suas coisas. Igual você compra um celular para te servir, igual você compra um computador, um tablet. Era tal qual aconteceu com os escravos. Sim. Os escravos eram vendidos como mercadoria para servir os senhores, né? Então, essa percepção, quando se discute a questão de racismo, não pode passar por cima, né? É sempre bom trazer essa realidade para você compreender hoje. É impossível você compreender o hoje sem perceber o passado, porque o racismo, como falei aí, que não é uma obra, um fruto do acaso, é uma coisa que construída. A desigualdade foi construída. Sim. Então, essa construção toda para nós chegarmos a um consenso hoje, precisa ter esse entendimento. Agora, eu vou dar o outro exemplo para terminar o meu raciocínio, né? O exemplo que eu gostaria de dar é um exemplo prático, e aconteceu comigo nesses 2 anos aqui no Brasil. Eu já tive conversas com brasileiros que nunca saiu do Brasil e um brasileiro que já foi na Europa ou nos Estados Unidos. Aí entra a questão da percepção simbólica. E eu percebi isso claramente nessas minhas conversas com 2 brasileiros, mas tem só no Brasil e outro já tive uma experiência na Europa. Por exemplo, essa percepção do racismo simbólico, um brasileiro que está dentro do Brasil, ele nunca viajou, ele se sente normalmente na condição de branco mesmo, na condição de branco. Mas quando ele vai, né, o outro que foi na Europa, nos Estados Unidos, ele chegou lá, de certa forma, ele percebeu claramente. Por exemplo, é mais fácil você conversar com um brasileiro que já foi na Europa, que já enfrentou isso nos Estados Unidos. Porque se ele chegar na Europa ou nos Estados Unidos, em qualquer circunstância, ele não é visto como o branco do mesmo nível com ele. Ele chama de tucano, ou da Amazônia, ou, sabe, tem essa percepção, é um abismo, é questão, aquilo que eu falei, aí entra aquilo que eu também expliquei antes de nós subirmos aqui, a questão da padronização dos currículos educacionais. E nesses meus 2 anos que estou aqui no Brasil, também percebi que, em termos de organização, aqui não vou falar da qualidade do ensino, mas eu vou falar a questão da organização dos conteúdos escolares e curriculares. Currículo, né? Sim, então eu percebi que, em termos de organização, os currículos, o programa curricular africano, ele é muito bem padronizado e organizado. Por que eu digo isso? Quer dizer, no currículo, no segundo círculo, o moçambicano ou o africano, ele tem uma unidade robusta para entender a história local, tem uma unidade robusta para entender a história do continente africano e tem um conteúdo para entender a história geral. Ou seja, a escada é a seguinte: tem a história local, tem a história do continente africano e tem a história geral. E o americano não tem essa percepção, ele estuda só a história da América, ele não estuda a história dos outros povos. E no Brasil também, tendo em conta que a África é a mãe do Brasil, no Brasil também fala-se, mas também fala-se muito pouco a questão da África. Então, é esse déficit, quer dizer, educativo, né, que contribui para a não percepção disso que eu chamei da percepção simbólica do racismo. Sim, sim. A gente
a gente, quando a gente fala da igreja hoje, né, Ana, essa igreja hoje ela está dentro desse contexto. Tem uma história, tem essa escola, porque as nossas crianças, nós estamos numa determinada escola. Ana, quando você projeta caminhos diante desse passeio, mesmo que breve, histórico, aí para a igreja, o que você coloca como apontamentos da igreja nesse contexto? O que você considera aí importante a igreja, enfim, refletir e agir? Eu acho que não só papel da igreja, mas papel assim de toda a educação, que é o que o Manuel tem frisado até agora. Porque a gente precisa conhecer para poder tratar, para poder conversar, igual nós estamos fazendo aqui hoje, né? Ele apontou assim pontos específicos, né? Assim, sobre educação, sobre falha na educação. E quando ele estava falando assim das crianças, eu vejo assim que as crianças, elas são muito puras e elas não têm esse tipo de preconceito, esse tipo de racismo, de discriminação. E com o passar dos anos, eu acho que isso vai incutindo na criança. E isso também eu vejo que é responsabilidade dos pais. Então eu acho assim que é uma responsabilidade de toda a sociedade, não apenas da igreja, né? Não como eu citei no começo, que realmente eu acho que é um assunto pouco comentado, pouco falado na igreja, mas eu vejo que é um assunto onde deve ser tratado em toda a sociedade, desde casa. Porque as crianças, elas são um reflexo do que os pais são, do que nós somos. E se a criança, em algum momento, ela discrimina, até na escola, né? Acho que você lá na escola, né, pode ver isso bem, consequência de algo que ela trouxe de casa, de algum pensamento, né, que ela trouxe dos pais e da casa, ou algo que ela ouviu. Sim. Eu acho que quando a gente entende essa questão dessa proposta que o racismo é estrutural, a gente para de ficar atento aos indivíduos, porque se o racismo partisse dos indivíduos, bastasse acabar com os indivíduos racistas. Vamos pensar assim. Se o racismo partisse das instituições, bastasse acabar com as instituições racistas. Mas a ideia não é isso. As pessoas são racistas porque há instituições racistas, e as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Então, é isso. Então, aí a gente entende, por exemplo, o movimento de Martin Luther King. Que Martin Luther King, o movimento dele de paz, é porque ele sabia que ele não podia, não é que ele não podia, até poderia, mas ele sabia que não bastava revidar, ou não era possível revidar ao racista. Porque se eu revido o racista com violência, eu alimento o mecanismo de violência, que é a fonte do racismo. Se também eu violento a instituição racista, eu também estou alimentando a instituição racista com a sua fonte, que é a violência. O que Martin Luther King fez, ele desviou das pessoas, não revidando. Ele necessariamente não focou em uma determinada instituição, mas ele colocou o que eu chamo de vírus, que ele colapsou a sociedade, que é trabalhar direitos civis e humanos. Então ele recebe violência, mas ele fala, não revido. Eu não foco numa determinada instituição, mas eu luto por direitos humanos. Quando você faz isso, você, de alguma maneira, você traz um colapso para essa sociedade. Então, a igreja, ao meu ver, ela precisa, nós, né, temos momentos como esse, como a Ana disse, não basta a igreja não ser racista. Ela tem que estar em movimentos de contra-racismo. É isso. Porque o só ficar parado já favorece uma realidade que é fato. O só ficar parado, de alguma maneira, é uma omissão.
É preciso, então, ter fóruns como esse, outros e outros, para pensarmos em ações, estratégias contra o racismo. Né? Até estou usando aqui uma frase da Angela Davis, que é isso: não basta ser racista, não ser racista, é preciso ser contra o racismo. E uma sociedade hoje que bate tanto assim no peito para falar de modernidade e luta por uma igualdade, é uma sociedade racista, né? Assim, que ao ver assim é uma coisa tão antiquada, né? Como pode uma pessoa, um ser humano, achar que o outro é inferior por causa da cor? É moderno e é antiquado, né? Como que pode, né? Assim, Sim, são contradições. São contradições. Eu estava lendo essa semana, né? Buscando uns relatos. Tem muita pergunta aí, pastor? Vamos abrir para o pastor Juba aí. Eu estava lendo essa semana que sabia que uma das principais brincadeiras dos colonizadores era fazer tiro-alvo com indígenas ou negros. Então, como que acontece? É preciso ter uma construção muito grande aqui, ideológica, para eu conseguir fazer uma brincadeira que machuca o outro. É aquilo que o Manuel falou nos bastidores, né? 7, 8 minutos que o policial ficou ajoelhado sobre o Freud. Então, assim, o que acontece de eu ver clamando uma vida e eu, mesmo assim, violentar, né? O Juba falou que está cheio de pergunta ali. Ainda bem que a gente pode ir até umas 11 horas da noite, você prepara seu chazinho aí já e tal. Vamos lá, Juba. Tenta juntar 2 ou 3 aí. Então, eu vou tentar, tem muitas perguntas, eu vou tentar fazer algumas junções aqui. Mas eu vou colocar 2, que na verdade já são 4 aqui, mas vocês vão encaixar. Mas tem 2 aqui específicas para o Manuel, pensando se você já sofreu algum tipo de racismo em nosso país, não só pela questão da cor, mas também pela questão da África. E aonde você enxerga um pior racismo, se assim pode dizer, aqui ou na África. E a outra que daí vocês podem debater juntos também é o Manuel comentou uma frase que o racismo são atitudes que vêm da geração passada para essa geração, que eles reproduzem. Então, como fazer para quebrar isso? Né? Citaram que a Ana falou das crianças. Então, como fazer para quebrar isso para a próxima geração? Então, são essas 2. Então, o Manuel falando do racismo aqui, e se já sofreu racismo na África, fazendo um paralelo aí. Bem, é interessante, né? É assim, especificamente, talvez porque eu sou um pouco do negro do Brasil e o negro da África, quer dizer, tem uma percepção diferenciada. Então, eu faço questão de sublinhar isso. Por quê? De forma concreta, visível, eu dou graças a Deus que aqui no Brasil ainda não passei, mas tenho relato dos meus amigos, dos meus colegas que já sofreram diretamente a questão do racismo aqui no Brasil. Então, eu louvo a Deus não ter acontecido, e se acontecer, eu também fui preparado para ignorar o racista, porque o racista, partimos do princípio que não é uma pessoa ética, é uma pessoa ignorante. Então, a gente aprendeu isso, né? Porque por isso eu falei que na África nós temos uma estrutura de unidade curricular, que temos a filosofia africana, a história da África. Então, isso contribui você a formular a sua identidade. Então, quando você tem uma identidade própria, então o que vem de fora não machuca, só ajuda a entender o outro. Então, isso não te afeta de forma direta. Embora que cria constrangimento, mas isso não te afeta de forma direta, porque eu aprendi a entender que o racista é uma pessoa antiética. Porque uma pessoa instruída, moral, ética, principalmente a pessoa que eu vou falar no fim, que conhece Jesus Cristo, que é o padrão da moral, jamais essa pessoa vai cometer atos de racismo. Então, eu aprendi a ignorar o racista. Então, essa questão de dizer se eu o racismo na África ou aqui, é simples. Na África, o que existe é o racismo econômico, não da pele. É o racismo do status social, né? Então, é mais visível o racismo econômico do que o racismo da cor da pele. A outra pergunta... A outra é sobre a questão
das gerações, né? Se o racismo é uma reprodução da geração passada, como que eu quebro isso para a próxima geração? Vamos tacar isso para a teóloga Ana aí. Vamos lá, Ana. O que você fala que a gente vai construindo? É o que eu já falei, mas assim, sendo um pouco repetitiva, eu morei no Japão durante alguns anos e um pouquinho que eu aprendi lá é em questão da educação. Tudo que é passado para a criança desde pequena, ela leva para a vida inteira. Então, assim, eu vejo que o grande mal da sociedade brasileira, infelizmente, é esse não investimento na educação. Porque, assim, por que as crianças e os adultos lá no Japão, eles respeitam tanto a natureza, respeitam tanto o trânsito, respeitam o próximo, porque essa questão de racismo também é uma falta de respeito ao próximo, né? Então, por que tudo isso? Então, porque eles aprenderam desde pequenos. Então, acho que a base de tudo é isso mesmo. E só poderia ser quebrado, né, no caso, respondendo a pergunta, eu acho que é através deste conhecimento e dessa educação. Deixa eu só pegar aqui, Manuel, assim, eu respondendo essa pergunta aí, né, e puxando o que a Ana colocou, eu penso que, assim, tem dois textos bíblicos, versículos bíblicos que se repetem. Em Jeremias 51, e Isaías 18, tem uma frase muito forte que é assim, fujam da Babilônia, saiam dela, né? Eu penso que um caminho para a igreja, no que fazer para a gente romper com esse passado, é isso. Essa igreja do passado, que o Manuel frisou bastante, cometeu esses equívocos no nosso olhar agora, porque quem estava imerso nessa igreja não compreendia esses equívocos. Nós temos o privilégio hoje de olhar para o passado de uma forma analítica e reflexiva. Essa igreja do passado estava sob uma questão social, que era essa relação do Estado. Hoje, qual a nossa relação com a sociedade? Quando eu citei Jeremias 51, fujam da Babilônia, é a seguinte, tem uma Babilônia hoje. Que Babilônia é hoje? Todo sistema que favorece desigualdade e violência, se a igreja ter parceria com ele, imediatamente vai fluir, ou ser omissa na questão do racismo, ou favorecer o racismo. Por quê? As fontes do racismo é desigualdade e violência. Quanto mais violenta uma sociedade, quanto mais desigualdade, mais a questão da discriminação racial. Então, porque as veias da violência e da discriminação, da desigualdade no nosso país, é por intermédio da cor da pele. Então é isso. Por que o negro morre mais? Por que as situações de violência, a gente estava brincando aqui, o que acontece que vai no negro? O que acontece que Manuel, o Manuel, o Jorge e o João Pedro, o que acontece? Então, assim, violência e desigualdade afeta no nosso país, assim como a mulher, afeta no nosso país a questão também da cor da pele, né? Então, assim, qual o caminho para a igreja? Educação, e a educação para romper com toda e qualquer artimanha ou estratégia ou estrutura que favoreça desigualdade e violência, né? Olha, é interessante quando você falou sobre por que o negro acontece uma determinada coisa com ele. É assim, existe uma coisa da representatividade. O negro não representa a sua singularidade, ele representa o seu grupo. Exato. Então, exato. Quer dizer, se uma determinada prática de um negro, quer dizer, a sociedade já impregnou isso aí no seu interior, quer dizer, é natural dizer assim, era de se esperar, tá a entender? Sim. Porque o negro não é a sua singularidade, ele representa o seu grupo. Então, se, não importa que ele seja educado, bonzinho,
assim, o seu grupo já tem essa ideia preconcebida. Ele pode ser civilizado, educado, ético, mas ele é olhado a partir do seu todo, do seu grupo. Sim. Então, é o mesmo que acontece, por exemplo, aí talvez vou comentar um pouquinho sobre o racismo estrutural. Por que estrutural ou institucional, né? Por que isso acontece? Já existe uma simbologia dentro da instituição. Vou dar um exemplo concreto disso que aconteceu em Minneapolis, né? A questão do Freud. Olha, o simples fato do policial estar 8 minutos, olha, 8 minutos não é pouca coisa. Isso simboliza alguma coisa no interior desse policial. Sim. E as pessoas, por exemplo, olham a manifestação como a bagunça da civilização. Né? Por que a bagunça da civilização? Agora o que chama a atenção não é o ato do policial, mas é o resultado. Exato. Esse é um erro da questão, quando se discute a questão de racismo. As pessoas não procuram ver o que resultou essa causa. Eles querem ver por que agora isso. Por exemplo, por que nós estamos a falar de racismo hoje? Por que nós estamos a falar isso? É porque a geração do passado não fez devidamente a coisa que deveria fazer. Então, se a nossa geração não corrigiu isso, essa responsabilidade sobra para nós hoje. Sim. A gente tem que fazer um esforço ético, moral e social para encontrar os pontos de consenso. Sim. Porque eu percebo que a sociedade atual ele foca muito naquilo que nos divide e não olha naquilo que nos une. Por exemplo, se um grupo que se sente vítima, ele cria um slogan, tem outro grupo no contra-ataque. Não é isso, a sociedade não quer contra-ataque, a sociedade precisa um foco, um encontro que une, que um ponto que eu chamo ponto de convergência. Sim. Né? Ao invés desses ataques. Não sei se vou deixar para depois, eu posso responder hoje a questão da igreja de hoje. Vamos abrir mais uma pergunta para o Juba ali. Nosso horário já está avançando, mas o assunto está muito bom e tem muitas perguntas. Inclusive, vou deixar um abraço aqui para o Samuel. Eles estão todos desesperados, porque eles achavam que eu não estava olhando o YouTube. Estou vendo aqui sim também. Samuel, o Bento, o Vicente, abração para vocês. Tem muita participação. 11 horas já? Vamos embora, hoje vai ser... Mas é bom, quando o papo é bom é assim, né? Passar isso rápido, aí. gente, está muito bom. Eu vou resumir, porque vocês, na verdade, talvez você que fez até a pergunta já está vendo, vocês estão respondendo em alguns tópicos muitas coisas, porque juntando várias, a preocupação deles é como que a igreja pode falar sobre isso. Porque uma das perguntas foi, por que a igreja não fala sobre racismo? Só como o Manuel acabou de comentar, aconteceu uma tragédia, aí agora a gente está conversando sobre isso. Por que a igreja não fala nos púlpitos? Por que a igreja é predominantemente branca e não fala sobre isso, se no Evangelho de Jesus ele teria que lutar contra isso? Sim. Né? Então, como na prática a igreja poderia lutar? E o Ismael fez uma pergunta, se todos nós somos uma só raça, um só povo, essa terminologia deveria ser extinta ou não? Deveria tirar essa palavra, essa terminologia racismo, se somos um só povo. Como que a gente... a primeira pergunta, né, essa questão da igreja não tematizar racismo é porque a igreja, isso eu não estou falando aqui da IPI, estou falando do cristianismo, né? Parece que nós perdemos o bonde da história. A gente está sempre na rabeta da história. A gente está sempre respondendo perguntas que já não são mais, né? Então, a igreja... parece que ela criou um submundo com assuntos próprios, né? Então a igreja precisa, nós precisamos, eu, você, nós precisamos fazer o que Bart fala, que é uma Bíblia na mão e um jornal no outro, e relacionar isso na nossa fé. Nós não podemos ser esquizofrênicos. O que eu falo de esquizofrênico? Você é um dentro do templo, os nossos cânticos não abordam questões sociais e você é outro na segunda-feira. E você na segunda-feira vive toda essa questão econômica e tal, e tem uma conversa no elevador, na fila da padaria, sobre as questões econômicas, e quando você entra na igreja, você não tem eco
dessas suas angústias. Frase do tipo, esqueça o mundo lá fora e pense em Deus. Quantos de nós muitas vezes não ouvimos isso e até falamos isso no púlpito? Porque nós criamos a igreja como um pequeno reduto onde não se vive a vida plena. E infelizmente isso é perigoso, porque querendo ou não, a gente também subestima Deus. Nós colocamos Deus dentro somente desse espaço que nós chamamos de espaço espiritual. E nós temos um Deus que ele é grande, é um Deus grandão, amplo. As questões sociais estão na pauta de Deus. Então, eu penso que a igreja ela precisa se ajustar com o bonde da história, não é somente em relação ao racismo. A igreja tem que ter fóruns, células, encontros para se debater sobre a questão do sexismo, homofobia, racismo, questões das desigualdades sociais, ir para a Bíblia, orar por isso. Às vezes eu fico indignado como pastor que as nossas orações parecem que não está sofrendo a dor do mundo. A gente não ora as coisas que está todo mundo sofrendo. Então eu penso que é preciso fazer um ajuste entre vida e fé. Eu penso que é isso. Questões sociais também são questões polêmicas que às vezes a gente fica com um certo receio de tratar. Né? E só falando algo em defesa, né, porque a gente só tem falado agora que as igrejas não têm falado sobre o assunto, as igrejas não têm tratado, né, sobre esses assuntos, mas as igrejas atuam também, né? Porque a gente vê assim a quantidade de missionários, a quantidade de coisas também que estão sendo feitas. Sim. Né? E só talvez essa pequena falha de tratar sobre esses assuntos entre cultos. Sim. Também, né? Sim. Fala aí, Manuel. É muito interessante, também quero fazer algumas pontuações aqui, principalmente sobre o que se falou, sobre o que a igreja hoje tem que fazer, né? E eu já falei uma vez nas escolas, nos colégios, nas igrejas, sobre a questão do racismo, e eu estou escrevendo um artigo relacionado a esse tema. E eu gostaria de contribuir aqui com alguns pontos, umas possíveis soluções que eu estou chegando, né? Primeiro, eu olho a questão do racismo, primeiro eu olho Deus, né? Olho Deus como um artista plástico. Eu comparo Deus com o criador dessa obra humana. Então, se a gente partir desse princípio, se Deus é o arquiteto da obra humana, então por que surge o racismo, né? Por que eu falei também que eu comparo Deus com o artista plástico? A ideia do artista plástico trabalha com várias cores, trabalha com tinta, para dar a beleza, a estética da sua criação, da sua obra. E o ser humano simplesmente pegou essa diversidade e distorceu, classificou aquilo que Deus criou para ser apreciado. Entende? Então, se você olha a cor da pele como diferença, Deus olha isso como uma beleza, como uma obra perfeita. Quer dizer, uma obra perfeita e foi deturpado. E outra coisa que as pessoas precisam olhar, principalmente esse desafio é para a igreja atual, né? Esse é um grande desafio. Eu olho Cristo como o baluarte da moral. Se você tem Jesus Cristo como um padrão ético e moral, você tem um caminho e uma esperança para o problema racial. Então, a igreja precisa trazer muito o amor cristocêntrico. Por que eu falo isso? O amor de Jesus quebra essa barreira. Nessas palestras que eu fui dar, alguém me perguntou assim, será que Jesus Cristo tratou a questão de racismo? Quando eu afirmei positivamente que Jesus Cristo, sim, quebrou a questão de racismo, muitos ficaram curiosos para saber em que momento, como e quando. Aí eu citei o Evangelho de João, quando Jesus fala com o samaritano,
Quer dizer, já estava naturalizado nos judeus que eles são especiais. Então, aí onde parte o racismo, né? Não estou a dizer partir no sentido geral, sim, mas esse olhar atento, essa tentativa de ser humano querer se posicionar como superior que o outro. Aí é que surge essa barreira racial. E é interessante que Jesus nos deu uma aula incrível, em que, sendo ele judeu, conversa com uma mulher samaritana. E essa parte Jesus estava a nos ensinar de como quebrar essa diversidade do nosso olhar para os pontos de unidade. Para Deus existe um só povo, uma só cultura e uma só nação. Sim. E outra coisa que eu gostaria de deixar é a ideia de que Jesus Cristo ensinou uma coisa que confrontou o espaço natural dos judeus. Por exemplo, pensa na ideia do bom samaritano. Por que, entre aspas, um bom samaritano? Essa é uma pergunta para a igreja atual pensar. Por que o bom samaritano? Porque o samaritano tinha essa estigmação, né? O samaritano era inferiorizado, né? Quanto comparado com os judeus. E Jesus, sendo ele o padrão da moral, sendo ele o professor da ética, ele disse o seguinte, e ele fez aquela comparação que eu acho muito interessante. A igreja tem tudo para caminhar nesses horizontes. Jesus coloca o povo superior, entre aspas, que se diz superior, um judeu, um levita. Um levita é um judeu, um sacerdote é um judeu, a pessoa espancada é um judeu. Entende os fatos que Jesus coloca nesse momento Jesus estava a fazer uma metodologia, inversão. Isso, uma metodologia para nos levar a um ponto. O que ele fez? Pegou o sacerdote, que era um judeu, o levita, que é um judeu, e o violentado, um judeu. Quer dizer, entre eles, ninguém ajudou o judeu igual. Aí começa a entrar a lógica didática de Jesus Cristo, né? Que por que passou um sacerdote que, por obrigação, entre aspas, teria que ajudar o seu próximo, também judeu? E ele não fez isso, passou de largo. Passou o levita, que também, ele, por sinal, teria essa obrigação, por ser também judeu, não fez isso. E um samaritano, tido como povo inferior, como um povo que não prestasse, entre aspas, ele viu o seu próximo estatelado, digamos, sim, e meio morto. E ele foi lá e ajudou. Ele não falou assim, não vou te ajudar porque você é judeu. Não, ele disse assim, eu vou te ajudar porque você é meu semelhante. Sim. Então, este é o caminho que a igreja tem que olhar, é um caminho que a igreja tem que levar esses pontos. Porque Jesus Cristo, porque existe uma diferença entre um Jesus Cristo lido e um Jesus Cristo experimentado. Existe uma grande diferença. Sim. Então, a igreja de hoje precisa passar de um Jesus Cristo como personagem, de um Jesus Cristo como lido e falado, para um Jesus Cristo experimentado. Por que eu faço questão de sublinhar isso? Porque um Jesus Cristo experimentado, você vai observar atentamente as suas concepções, como é que ele tratava as pessoas e como é que ele caminhava. Sim. E você vai chegar nesse ponto de convergência, sim, que é a união de todos os povos para a glória de Deus. Eu acho que isso está relacionado com a pergunta que o Ismael fez, né? O Ismael falou, poxa, se nós somos parte dessa criação, né, como o Manuel colocou, né, de uma maneira poética, falando da questão do artista plástico, enfim, né, podemos tirar esse termo, né? Eu acho que, respondendo aí ao Ismael, assim, o termo raça, ele foi criado historicamente com um propósito exatamente para classificar os seres humanos. Para separar. Exatamente. E essa classificação era exatamente para colocar uns acima de outros. O termo racismo, eu penso que não pode ser extinto, porque ele é muito importante para a denúncia dessa classificação. Então, o termo racismo, ele é uma denúncia. Ele é uma luz
para a gente ficar atento nessa classificação, desclassificação e desigualdade. Gente, tem muitas, eu só estou trazendo aqui as perguntas, mas tem muitas contribuições, colaborações, que aí ia ficar muito longo. Então eu vou fazer, infelizmente, as últimas, e aí depois vocês podem ir para as considerações finais, porque o tempo já foi, mas vamos lá. Então vou tentar encaixar aqui as últimas perguntas. Vocês mencionaram a questão da teologia negra, e aí fizeram algumas perguntas de por que isso não é tão falado nas igrejas, por que isso não é divulgado, incentivado e tudo mais. E uma outra questão é como conversar ou dialogar com cristãos brancos que são racistas, vamos dizer assim, talvez enrustidos ou a gente não saiba, mas você percebe como dialogar com eles. E a Josi e o Erlon fizeram uma pergunta, depois falaram, não é constrangimento aqui, aliás, vocês colocaram feliz aniversário de casamento para os dois, que eles colocaram atrasado no culto, mas depois eu vi. Eles falaram assim, como que a gente pode fazer uma autocrítica da nossa realidade? Como que podemos melhorar enquanto igreja local? Como que podemos melhorar, como é que vocês enxergam? Como que a gente poderia melhorar nisso? E aí vocês podem ir para as considerações finais. Né? Tá. Foi eu que citei, né, a questão da teologia negra, né? É isso, teve um momento na história que essas faces sociais começaram a chegar na questão das reflexões, não somente teológicas, mas filosóficas, sociais e tal. Eu penso que é uma falha nossa de não abordar essas questões, né? Nós já citamos aqui que eu penso que não é tratado da teologia negra, como não é tratado da teologia feminista, enfim, e ela existe. Há homens e mulheres de fé que refletem sobre esses aspectos, como a teologia indígena, como a ecoteologia, por exemplo, né? Que são correções de uma história de leitura bíblica que foi antropocêntrica, né? Que colocou o ser humano como acima de tudo, e aí favoreceu a questão da depredação, da questão da devastação das florestas. Tem uma leitura bíblica que sim, ela é machista, né? Tem uma leitura bíblica que faz questão de colocar a supremacia masculina em relação à questão feminina. Tem uma teologia, uma leitura bíblica que desprestigia o pobre, e é preciso nós levarmos essas angústias para a Bíblia, né? Então é isso que são essas teologias. Eu penso que é importante, sim, termos aí nos nossos como que chama? Nos nossos centros de CT, como que aqui, CTC, colocar nos sem treinamento cristão, né? Colocar nos nossos CTCs aí temas como esse para estudarmos e olharmos, com certeza é muito importante. Então, sobre a questão da teologia negra, eu respondo isso, que é muito importante conversarmos. E isso, teologia negra, não é para os negros, isso é muito importante, né? Assim como também a questão do feminismo não é para a mulher. São pecados estruturais da nossa sociedade a serem estudados por todos, refletidos por todos, né? Eu estou sendo muito convidado para conversar sobre o racismo, e aí eu sempre pergunto, é porque eu sou negro? Porque o racismo não é um tema de um negro, o racismo é um tema social que precisa ser tratado por todos, né? A outra pergunta, vou pedir para a Ana falar aí, que é a questão... A outra pergunta é como falar com um cristão que é racista? Eu acho que a melhor forma da gente abordar esse assunto é através da palavra de Deus, né? Porque, por ser um assunto polêmico, e que cada um pode ter a sua opinião, eu acho que tratar como o Manuel ele pontuou, o que a igreja hoje pode fazer é justamente a resposta que ele pontuou, né? Que é trazer... É falar sobre o amor de Jesus, é falar sobre o exemplo de Jesus, porque tudo que está na Bíblia é isso, é para que a gente possa ensinar, tratar, aprender, né? Que a palavra de Deus, ela é isso. E é não ter medo de ser chato, porque visto que você está lutando contra algo que é, entre aspas, natural para essa pessoa, você vai ter que ser chato de mostrar em pequenos detalhes como ela tem posturas que machucam.
e você vai ser julgado como chato. Você vai ficar atento como ele dá, por exemplo, elogio do tipo, nossa, é negra, mas é bonita. E você tem que falar, isso está errado. Você tem que fazer isso. Só que você incorre o erro de ser chato. Quem fica atento nessas nuances que é naturais, ou naturalizadas, e ficar apontando isso... Até termos pejorativos, sim, que são usados. Sim, né? Exatamente. Então, assim, você não pode incorrer o erro ou o medo de ser julgado como alguém chato. E você tem que falar, olha, eu te amo, irmão ou irmã, e eu quero mostrar para você que você tem um pecado. E eu quero te orientar a respeito disso. E olha, o que você falou foi, o que você fez foi. Posso aproveitar vou aproveitar que surgiu uma para Ana aqui, e aí aproveitar, interessante, já está no final, mas eu quero, porque eu estava esperando fazer... Vamos terminar não, por que precisa correr? Está todo mundo em casa, eu estou de boa, a Manuel está de boa, a Ana está de boa, vamos terminar. Eu estava esperando sair essa pergunta, não sei, agora no finalzinho, foi comentado que a Ana está entrando nesse meio de teologias, preparando para o estudo, pastorado, tudo mais. Se você já se sentiu de alguma forma... A palavra não é intimidade, mas se você já se sentiu algum preconceito por você ser mulher entrando num universo predominante masculino que está aumentando um pouco agora, mas ainda a representatividade é baixa. Como é que você se sente nessa questão? Na verdade, o preconceito foi meu. Nem foi, não percebi nenhum tipo de preconceito dos pastores, dos irmãos, pelo menos por enquanto. Mas o preconceito foi meu, que nem nós tivemos a reunião de presbitério, né? E eu cheguei lá e eu me sentei e fiquei assim questionando Deus o tempo todo. O que eu estou fazendo aqui? Uma mulher no meio desse monte de homens. Então, por isso que eu falo assim, que partiu assim de mim, na verdade, né? Mas, graças a Deus, assim, Ele já me tratou, já me curou disso. E confirmou o meu chamado. Então, assim, nada pode, né? Contra a palavra de Deus e contra o chamado dele. Sabe que isso que a Ana colocou, né? Volto ao que o Emanuel falou sobre representatividade, né? Representatividade é muito importante. É muito importante a Ana estar à frente para que outras meninas e meninos a chamem de pastora e também visualizem a possibilidade. Muito importante. Mas a representatividade ela tem que chegar na proporcionalidade. Porque a Ana sentiu o que é desproporcional. Então, assim, representatividade é muito importante, mas que ela cresça ao ponto de ser proporcionalidade. Ou seja, tenho tantas mulheres nos espaços que, assim como no avô do Emanuel, já tinha espaços que era para ele e outros não, e há espaços para mulher e outros não. Então, assim, que haja tantas ações, não somente das mulheres, de homens e mulheres, para favorecer acessos ao ponto de da representatividade chegar um dia a ser proporcionalidade. Né? E a última, eu vou deixar para o Manuel. Tinha uma outra aí? Nós respondemos da questão da teologia negra, respondemos a questão, e tinha uma última aí que era... autoanálise da igreja local. Estão perguntando sobre a questão da importância da autocrítica em relação à comunidade olhar para si mesmo, enfim. Então. Olha, o grande desafio da igreja local, não só local, mas da igreja no seu todo, da igreja atual, o grande desafio é caminhar pela esperança e o amor de Jesus Cristo. E o segundo desafio é a falta de empatia, né? Alteridade, esse sentir a dor do outro. Quando eu falo da ausência de empatia, isso caminha junto com aquilo que acabei de falar sobre um Jesus Cristo experimentado. Porque a igreja que fala de Jesus, a igreja que fala do amor, a igreja que fala de empatia, não tem como falhar. Não tem. Quer dizer, não existe dois caminhos de amor, existe um caminho de amor. Então, se a igreja ensina... Eu li um livro muito interessante
de um pastor americano que fala assim, como Jesus tratava as pessoas. É muito interessante. Ele coloca os pontos cruciais, né, da ideia da empatia, alteridade e esse sair de si para a dor do próximo. É muito interessante, é uma experiência que a igreja de hoje precisa experimentar. E quando eu falo essa ideia de sentir a dor do outro, é você sentir o dilema daquele pai negro, da família negra, em que a criança pergunta para o pai e o pai ficou sem resposta. Perguntou para o pai, por que nós não podemos brincar naquele espaço que tem outras crianças brancas? E o pai não teve resposta. Então, é essa percepção, é esse amor que é ensinado e experimentado através da pessoa de Jesus Cristo, que a igreja precisa experimentar. Experimentando esse tipo de amor, nós estamos ao encontro daquilo que a igreja do passado não fez, e essa responsabilidade deixou para nós. E se nós não olhar atento para esses problemas, vamos deixar esses problemas para as gerações futuras. Quer dizer, uma das gerações tem que resolver a questão de racismo. Se não for nós, a próxima geração, essa carga vai ficar para eles. É isso aí. Eu acho que o Juba já está falando que é considerações finais, é isso? É um livro que eu citei aqui, um livro que eu li essa semana. Eu quero fechar com uma frase dele. Na verdade, são 4 frases, né? O livro é O que é Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida. E muito que nós conversamos aqui passa por essa obra, né? E quando o professor Silvio Almeida, ele assim, depois que ele define o que é racismo estrutural, enfim, ele dá 4 caminhos que eu acho que são caminhos que podem ser considerados para a igreja ou para qualquer grupo. Caminho A, promover a igualdade e a diversidade em suas relações internas e também com o público externo, né? Então, assim, promover a igualdade e a diversidade. Segundo caminho, remover todo e qualquer obstáculo para a ascensão das minorias, em posições de direção e de prestígio na instituição. Remover todo e qualquer obstáculo. Terceiro, manter espaços permanentes de debates, de trocas, conversas. Não manter tabus, né? Mas manter espaços permanentes para se vir e falar, olha, é isso, o que você pensa? Vamos sentar para conversar, vamos ler juntos, enfim. E o último é promover o acolhimento e possível composição dos conflitos raciais e de gênero, né? Então, assim, eu penso que esse momento é um momento privilegiado, onde a gente pode trocar ideia, conversarmos. O que Manuel exaltou é fundamental. A igreja precisa voltar às reflexões cristocêntricas. A igreja, nós temos vários ramos na área da teologia, mas a questão de Cristo tem que ser o nosso foco, porque Ele é a estrutura da igreja. Se a gente conseguir romper as influências da estrutura vigente e ir para Cristo, nós temos força em Cristo para transformar a estrutura vigente. Então, realmente, Cristo, Ele é a estrutura da igreja, que é o seu corpo. Então, nós precisamos mesmo olhar para Cristo. Só olhar para onde Cristo nasceu, como Ele nasceu, quem Ele foi, como Ele agiu, já é um grande ensinamento, né? Suficiente. Já é. Se você só pensar onde Jesus morou, onde Ele cresceu, quem eram os seus pais, quais eram os seus ofícios, como ele lidava, né? Então aí você chega no Jesus semita, no Jesus pobre, no Jesus que não agiu com violência. Só isso já são ensinamentos importantíssimos para a igreja começar a pensar sobre si, enfim, né? Bom, é isso, eu fecho já e tchau? Não, tá, só eu, não é só eu. Então tá bom, toma a Ana aí. Não tem considerações finais, mas eu quero deixar só um versículo que está em Gálatas, tá? Capítulo 3, versículo 28, que fala assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Falando dos filhos de Deus. Amém. Interessante. Posso dar também considerações finais, né? Tá bom, então, obrigado. Já que a Ana fechou com um versículo,
talvez eu faça a mesma questão, né? Mas já que o versículo citei no começo, e faço questão de citar outra vez, né? Espero encontrar brevemente. Enquanto Manuel procura, eu confesso que eu não sei porque vocês estão com pressa, vocês estão na casa de vocês aí, a gente podia ficar aqui tranquilamente batendo papo. Mas, na verdade, eu quero agradecer ao conselho da igreja, agradecer essa oportunidade para conversarmos sobre um tema tão importante, já agradecer a Ana e desejar votos das bênçãos de Deus nessa caminhada, agradecer Manuel, obrigado Manuel, e que Deus abençoe você e todo o povo da África. Amém, obrigado. Eu faço questão de ler esse versículo porque eu acho interessante. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas. Eu acrescento dizendo entre os povos, entre culturas. Em Cristo Jesus somos um só povo. Então, para fechar, eu digo que não podemos focar nas questões que nos dividem, mas vamos olhar nas questões que nos unem. Obrigado. É isso, muito obrigado. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que essa conversa tenha, de alguma maneira, cooperado aí para suas reflexões. E, enfim, nós estamos à disposição. Um abraço. Deus abençoe a todos.